Bem-vinda. Fala, mano. E aí, Manão? Tá bom? Bom demais, e você? Beleza, me vê, me ouve. Tá tudo em paz aqui, perfeito. Muito bom. Vê não precisa ver muito, não. Ouvindo já tá bom, já. Então, faz, faz parte. Faz Continue parte aí. do processo. Vamos esperar um pouquinho o povo chegando mais aí, ó. Tá chegando aí. Aí, Entrou ó. aí o Yuri. Aí, ó. O Yuri entrou É o aí. Yuri aí, ó. Entrou o Guilherme. A galerinha tá entrando aí, ó. Esse que entrou aí agora, um tal de Igor, parece que ele entrou aí, você conhece? Conheço. A Geraldo Júnior aí, ó. Geraldo falou que vai entrar só porque ele é Vila e você é Goiás. Daí ele entrou aí só pra te gorar. Não, o Vila vai perder. Só de eu estar aqui, o Vila já perde, mano. Todos os vilanovenses já vai cascar fora agora. Vai perder. Só Agora, em geral. O Vila perde até na quarentena. Ô, Geraldo, um abraço. Saudade de você. A minha esposa entrou aí, ó. Mais respeito. Ó, respeita agora, hein? Chegou a É, primeira dama na área. é, com certeza. Agora eu tenho até que falar devagar aqui, porque senão. Ela vai corrigir você aí. Depois. Ela não faz isso em público, não. Não, mas ela Psicólogo, vai depois, psicólogo, com certeza. psicólogo experiente. Eu tô mandando aviãozinho aqui pra chamar a galera aí. Vai, aguenta aí. Daí nós já começa já o barato. Tô mandando aviãozinho. Edinho Silva. Oi, Edinho. Ó, Aí, ó. O Igão entrou agora. Esse pastor Neto aí é o pastor que faz o bem de uma forma gigantesca. Esse pastor aí é respeitado na Feira de Santana. Pensa num cara que Ó, faz o bem. então é parceiro, é nosso então, Parceiro. parceiro. Isso aí você pode fazer uma live com ele um dia desse, viu, Sandrão? Cara, gente Ô, boníssima. gente boa? Então, você Gente indicou, já boa. era. Pastor Neto. Beijo, pastor Neto. Cara, gente Feira de boa. Santana? Feira de Santana. E tem uma igrejaça lá, chama Comunidade Esperança. Pensa numa igreja que faz diferença na sociedade, lá na cidade. É a igreja da Comunidade Esperança. Não, aí, ó. A gente tem que conhecer esses caras aí. Tem. Gente boa, viu? Isso aí. Feliz, viu, pastor Neto? Você tá aí. Aí, ó. E nós só vamos falar de bem. Então, logo, logo eu vou chamar ele para falar do bem lá da Bahia. Feira Pode de chamar. Santana. Pode chamar. Ó, o Igor. O Igor não entra em nenhuma live da igreja, mas daí hoje você tá aqui, daí ele entrou. Esse Igor. Eu já vou queimando já de cara, assim. Esse Igor. Ele só sabe agora ficar no Face Ape lá no. Como chama? Esses caras importantes é assim mesmo, Sandro. Eu vi você diferente numa foto. Quem? Eu vi você diferente numa foto aí. Qual foto? A foto que tá aí, assim, antes e depois. Não põe, não. Não comenta isso, não. Isso é coisa do Igor. Isso é coisa do Igor. É o Igor que faz essas coisas. Ele não presta, não. Aí Tá o cara louco. faz e manda pra mim. Aí eu sou obrigado a postar, porque senão depois fala que eu sou chato ainda. Mas eu tenho uma dele aqui na manga aqui. Tem? Manda pra mim que eu quero postar. Tem. Eu vou. Nós vamos pôr na igreja inteira. Eu vou colocar na mocidade, na igreja. Pode deixar aqui. Reparte comigo, porque eu tenho que mostrar essas coisas pro Brasil e pro mundo. Ó, minha mãe entrou na área, Pastor Neto entrou na área, Luciana Barbeto na área. Maravilha! Olha só, esse papo vai ficar gravado aí 24 horas no IGTV e depois a gente sobe lá para o YouTube. Aí, se precisar, é só compartilhar do YouTube, tá bom? Então, a gente faz aqui e depois, se precisar, só temos lá, fica guardado. Estamos guardando todos os momentos de inspiração. Tem uma pasta lá no YouTube, Momento de Inspiração. A Tati está lá, fez sucesso aqui, explodiu a live, quase caiu. E todo mundo que passou por aqui de segunda-feira vai ficar gravado lá. Beleza, Manão? Como que você está? Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Sandrão, obrigado por nos permitir estar aí nesse espaço que vocês têm criado. Eu acho que é fundamental espaços como esse, porque nos ensina a estar mais ativos na sociedade,
Momentos de inspiração, acho que o nome é muito agradável, porque também nos permite contar coisas da nossa realidade do dia a dia. Então, para mim é um prazer poder estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos que vamos. Eu estou bem, graças a Deus, muito bem casado, 2 filhos maravilhosos. Tá tudo em paz por aqui. Tudo na paz. Tudo Graças na a paz. Deus. Aqui A em ideia casa do tem momento... Pode Então, falar. aqui em casa tem psicóloga. Quando, nesses dias de pandemia, dá aquela vontade de sair correndo pelado na rua, a gente conversa com ela. E ela Se surta, ela já já faz uma terapia breve, ela já faz a rapidinho. terapia de graça. E aí a gente fica de boa, tudo em paz. E eu sei que ela já conseguiu até uns comprimidos, assim, porque se precisar de remédio, ela já tem até liberação já para dar um remedinho. Aí ela tem uns contatos médicos, já pega a receita. Aí se dá assim escondido, você toma, você fica calmo. Joia! Aramita, bem-vinda, Aramita! Eliane, bem-vinda! Joia! A ideia de segunda-feira, a gente colocou esse nome de momento de inspiração, que é um momento onde para a gente poder inspirar, né, nesse tempo de pandemia, quarentena, restrição, muitas informações negativas e desinformações também. Então a gente ficou procurando um meio de trazer inspiração e trazer informação, conhecimento, para que as pessoas possam saber do que está acontecendo. Nada melhor do que a gente falar de coisa boa. Então, beijão, Lucas, Débora, estão aí assistindo a gente também. Lucas e Débora. Aí. Você, Débora. E aqui assim, eu vou falando e vou lendo os comentários e a gente vai batendo só papo gente boa aqui. Que tá aí, Sandro. Saudade desse povo. Um abraço carinhoso. Só gente boa. Parabéns, Aramita. Debinha. Debinha é a rainha do Castelo do Dragão, lá do Atlético. Ela manda em tudo lá. E a Eliane Ramos é a mãe da Nandra. Ó, lá de São José do Rio Preto. Lá de Rio Preto, tá aí. Ó o Flavinho aí na área. Flavinho. Aqui é nós, Flavinho. Beijão, lindo. Saudade de vocês. Vou fazer uma live com o Flavinho também para o pessoal matar a saudade aí dele. Beleza. Então a ideia hoje é a gente falar sobre fazer o bem. Né? O DJ está envolvido sempre com doações, com campanhas, sempre tentando ajudar as pessoas. E uma das coisas que a gente viu aqui na live é que a gente precisa buscar sentido, né, nesse momento para a gente poder passar. Quando nós temos um foco, temos sentido, a gente passa as aflições muito melhor. Né? É assim na nossa casa. Né? Quando você está lá cansado, triste, você olha para o seu filho, ele te faz sentido, né? Ou faz sentido a sua vida de você não desistir, lutar, caminhar, você fica inspirado. Na vida é assim também. Nós precisamos sempre estar buscando sentido de poder perseverar, permanecer, continuar. E uma das melhores coisas de fazer sentido na vida é ajudando o próximo. Então, hoje, nós vamos bater um papo sobre este assunto, fazer o bem, né, sem olhar a quem. Acho que isso é muito importante, independente da religião, dependente de igrejas, independente de qualquer coisa, nós fomos chamados como servos para poder ajudar as pessoas. Isso é serviço. Marcos vai dizer que Cristo ele veio para servir e não para ser servido. E como discípulos de Cristo, a gente quer servir. Começa falando um pouco aí da sua experiência aí, logo que entrou nessa quarentena, como que você se viu e como que você foi saindo. Talvez você, como qualquer outro, passou um tempo de deprê. Todo mundo passa. Eu falo assim, todo mundo que é normal, em algum momento ficou deprê nessa pandemia. Se não ficou, tem que marcar lá uma consulta com a Tati, porque tá errado. Em algum momento deu uma tristeza, em um momento deu vontade de ficar deitado, em um momento não deu vontade de fazer a barba, de não pentear o cabelo, não escovar os dentes. Em algum momento deu isso. Então, como foi sua experiência? Primeiro você conta sobre você. Ok, Sandrão. Primeiro eu quero da gente poder pensar
como que cientificamente algumas coisas geram essa atitude de fazer o bem dentro da gente, né? Então, quando você me desafiou a conversar com você sobre isso, é claro que a gente vai ler um pouco sobre alguma coisa, para a gente poder trazer um pouco de sentido naquilo que a gente faz. Então, antes de falar um pouquinho desse tempo de pandemia, trocando ideias com a Tati, ela me apresentou uma reportagem muito legal e interessante. E aí eu fui buscar alguns argumentos lá e descobri que, de fato, isso estava dentro de mim, né? Fazer o bem, segundo uma pesquisa, inclusive uma pesquisa inovadora que saiu, que foram feitos com 12 voluntários de uma universidade norte-americana. Inclusive, os autores dessa pesquisa são pesquisadores brasileiros, e eles chegaram à conclusão que fazer o bem ativa o cérebro, áreas ligadas no cérebro. E são aquelas áreas ligadas ao prazer e ligadas à recompensa. Então, todas as vezes que o simples ato de você fazer o bem, ele ativa um sistema de recompensa no cérebro e libera um neurotransmissor que nós chamamos de dopamina. E essa substância dentro da gente, então, lá no cérebro, ela te dá a sensação de bem-estar. Então, fazer o bem, ela tem toda essa lógica científica, não é algo do nada, não é algo que você faz simplesmente por fazer. E a pesquisa, então, trouxe importantes informações. Interessantes, Sandro, que olha só o que eles fizeram. Eles pegaram $120, colocou nas mãos de alguns voluntários e eles pegaram esses voluntários, colocaram numa sala e colocaram vários vídeos com relance assim de 7, 10 segundos. E aí os voluntários, com $120 nas mãos, quando ele via as empresas que estavam passando lá, ele tinha que tomar a decisão de doar $5 para aquela empresa ou não. Então, olha só, aí os 12 voluntários estavam lá, eles viam passando as imagens das empresas que estavam passando e eles decidiam doar ou não. Os que doavam, segundo a pesquisa, eles tinham ativado no cérebro e na mente ali, ativado um sistema de prazer. E aqueles voluntários que não doavam, porque ele não tinha se identificado com a empresa, não tinha se identificado com o que estava passando lá, despertava nele um outro movimento, que era um movimento de ódio, de raiva. Então, ele não doava e ele tinha esse sentimento despertado. Então, eles chegaram à conclusão que doar, fazer o bem, faz muito bem. E aí, o que aconteceu com essa pandemia toda? Quando você foi para dentro de casa, aquelas pessoas muito ativas, como eu, por exemplo, que vinha num sistema assim, diário de ajuda, de apoio ao próximo, de estar em algum lugar, de estar resgatando alguém, de estar oferecendo uma ajuda para alguém. Quando a pandemia veio, ela me obrigou a ficar dentro de casa. E todo aquele sentimento que tinha dentro de mim, de estar fazendo alguma coisa, parece que veio com uma carga negativa, de falar assim, agora eu não faço nada. Agora eu tô inerte. Então, olha o que a pandemia fez comigo. Ela criou no meu cérebro um sentimento de não fazer nada. Né? Por alguns momentos eu me via assim, eu tenho que ficar aqui dentro de casa, trancado, porque eu tenho que proteger a minha família e, de fato, os meus filhos, minha esposa, não posso ir para a rua. As primeiras 2 semanas eu entrei em parafuso, assim. Na primeira semana tudo bem, a segunda também. A terceira, Sandrão, eu estava assim, totalmente louco, desvairado, perdido. Por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa do bem, mas não podia. Então, aquela reação, aquele sentimento assim, ó, de desprazer, de falar assim, não, agora eu não sirvo para nada. Eu me lembro que quando eu cheguei da África, em 2016, eu fiquei
2 semanas preso dentro de casa, perdido. Porque eu falei assim, eu não sou crente. Eu fui lá, vi tudo aquilo, eu tenho que fazer alguma coisa e eu não posso fazer. O que eu estou fazendo aqui? Não serve para nada, meu ministério não serve para nada. Então, eu fui começando a entrar em parafuso também. Aí a Tati falou assim para mim, você está com depressão, porque você tem que sair daí. E aí foi quando quando Deus falou comigo, com aquela palavra dela, para que eu entendesse que como Deus poderia me usar, o meu ministério, se o meu ministério era lá na África, então que eu pegasse a mala e fosse com a família inteira. Meu ministério é aqui, como Deus poderia me usar aqui. Então, são coisas que vai se passando na mente da gente que às vezes não percebe. Então, eu consegui chegar à conclusão que eu tinha que fazer alguma coisa. Agora, como fazer? Está tudo fechado, tudo trancado, está tudo proibido, você não pode fazer. Sei lá, alguém que está em lockdown, por exemplo, não pode fazer isso. Não pode... Como que você pode fazer o bem sem, talvez, estar bem? Né? Então, fazer assim, o bem sem estar bem. Sem estar bem, exatamente. Como fazer o bem? E aí eu descobri algumas coisas, foi muito legal. Depois que eu li essa reportagem, inclusive, eu descobri que o quanto é importante a gente ter compreensão de que você é um sujeito, que você está nas mãos daquele que é o Senhor, que você precisa fazer bem para a sociedade, que você precisa fazer bem para o outro, precisa estar presente na vida do outro. Como que você pode fazer isso? Será que estando na vida do outro, só presente na vida do outro, você faz o bem para ela ou não? De fato, essas coisas foram começando a passar pela minha mente. Legal. Uma das coisas que você falou, e bem específico sobre a dopamina, né? Essa sensação de você sentir bem, ela vicia, né? Porque você tem uma sensação de ficar bem que é viciante. Você sempre quer ter aquela mesma sensação. E quando nós temos isso baseado em fazer para o outro, e a gente está fazendo alguma coisa para o outro, e a gente se sente bem fazendo para o outro, mesmo quando você não está bem, você quer fazer para poder sentir aquela sensação de estar bem. Por isso a gente fala que fazer bem é independente de religião, fazer bem é independente, né, das crenças, independente da posição social, porque você às vezes faz muito mais pela sensação de se sentir bem. Agora você pensa, veio um evento aí traumático acontecendo na nossa vida que quebrou tudo, deixou a gente restrito. Então, se a gente se sentir bem só por fazer algo para outro, agora você não pode mais. Então você já tem uma frustração de estar restrito e agora uma outra frustração de não poder ajudar o próximo. Daí te dá 2 frustrações, porque você está pensando nas pessoas que estão lá na rua, você está pensando no pessoal da comunidade carente, eu fico pensando na galera do sertão, o pessoal lá da África, e daí a frustração, se a dopamina vem com uma sensação cada vez melhor para você sentir bem, agora você vai se sentindo cada vez pior. Né? Então, o que é interessante, Sandrão, é que existe um círculo vicioso. Né? É interessante que assim, você começa e à medida que você começa fazendo isso, você vai aumentando esse ciclo, você vai querendo fazer mais. O mais interessante de você estar sendo talvez tomado por esse sentimento que a gente está chamando aqui de dopamina, que é viciante, como você disse, ele vai gerando em você sempre mais possibilidades. Sempre mais possibilidades. E aí, quando você corta isso, poxa, é como se você perdesse o chão, né? Então foi assim que... Essa questão de você querer fazer o mais são as doses a mais que vem vindo. Né? Então, um dependente químico, cada hora ele está tomando uma dose, pô, esse negócio me dá um mal barato, e eu quero mais dose, mais dose. O fazer o bem para nós, e a gente acaba ficando viciado nisso aí, você faz o bem, igual aquele dia que nós fomos distribuir cobertor lá na casa de Davi. Né? Você vê a alegria do pessoal lá, mano, você olha para fora, tá tudo ruim. De repente a gente vai lá na casa lá de acolhimento, o pessoal tá tudo feliz, trata a gente
bem pra caramba, sorriso, né? Os caras tudo legal. Daí você já começa a se sentir bem, né? E você vai. Daqui a pouco você quer voltar lá. Então, uma vez por semana já não está sendo suficiente. Você quer ir 2 vezes por semana. Você quer escutar a voz do pastor Marcos, aquela voz amorosa. Ô, meu irmão! Pô, daí você já chora só do cara falar meu irmão, velho. Só de sentir, só de sentar debaixo daquela árvore lá, naquela mesa dele lá, e ver o povo se sentindo feliz porque está sendo ajudado, cara, gerava um sentimento de prazer gigantesco. De fato, é isso mesmo. Você tem razão, Sandro. Então, a primeira parte é essa, né? Todo mundo que faz o bem é gerado em si, você falou, né? Uma química que vem e te faz bem, né? Chamado aí na medicina de dopamina. Todo mundo pode ter. Uma das coisas que a gente vai filtrando é porque é tão viciante e daí a gente precisa saber ter discernimento e domínio até para poder canalizar essa ajuda do bem. Porque, igual nós falamos, cada vez nós queremos ajudar mais. A gente começou ajudando com 10 cestas, 100 cestas, daqui a pouco estamos em 500 cestas básicas, daqui a pouco é 1000 cestas básicas que você quer mandar para outro lugar, e a gente vai aumentando essa dosagem, porque ele acaba ficando bem viciante. Mas uma coisa, DJ, você poderia falar sobre isso, é que quanto mais a gente procura em fazer o bem, mais necessidades a gente vai encontrar. E daí a gente vê que não dá para acolher todo mundo ou ajudar todo mundo. E daí vem um outro sentido de frustração. Porque a gente está fazendo bem, mas não consegue ajudar todo mundo. E uma outra questão, né, você já passou por isso, eu já passei, nós que às vezes estamos aí na rua passamos, é a questão que às vezes você começa a ajudar o que não deveria ajudar. Você começa a se envolver com coisas que só por sentir bem, e aquilo não tem nada a ver com você, e daí é um outro sentimento de frustrações. Fala um pouco a canalização do seu fazer o bem. Então, olha só que interessante isso que você está falando, Sandrão, e você tem total razão. Eu vou dar um exemplo, assim, muito prático disso tudo. Primeiro, você tem que compreender que eu creio muito nisso, que Deus organizou todas as coisas para que elas conspirem a favor daquelas pessoas que Ele quer que você as alcance. Então, assim, o primeiro sentimento que eu preciso ter no meu coração, eu preciso ter uma abertura para abençoar aqueles que Deus coloca na minha volta. Sim, sempre eu tenho essa abertura. Mas segundo, eu vou sempre abençoar aqueles a quem Deus certamente já me permitiu alcançar. Então, assim, é um sentimento que eu trago no meu coração. Aí eu vou dar um exemplo. Algumas vezes já aconteceu isso comigo dentro do carro. O Felipe, o João Pedro está comigo, a Tati dentro do carro. Aí eu paro no sinal. Aí chega uma pessoa pedindo dinheiro, alguma coisa assim. Foi criado um sentimento assim no meu coração que às vezes a sociedade colocou isso, às vezes a gente já ouviu falar isso, não dá dinheiro na rua, porque à medida que você dá o dinheiro no sinal, o que acontece? A pessoa vai e compra droga. A gente ouviu várias histórias de que a mãe coloca o filho lá, ela está esperando o dinheiro chegar, papapá. Já viu história de pessoas que vão para o sinal com cartaz falando que vai ajudar alguém, mas na verdade é toda uma trama. A gente já ouviu história de gente que tem poder aquisitivo, mas que por uma doença foi para o sinal pedir de recurso, tal, porque acostumou-se aquilo. Enfim, o que acontece quando a pessoa chegou lá? E eu não dei a grana, não dei o dinheiro. E falei que não tinha, né? Naquele momento, talvez não tinha mesmo nenhuma moeda, alguma coisa. Aí o Felipe, mas pai, por que você não quer ajudar ele? Né? Na cabeça dele é assim, o senhor não quer ajudar. O senhor pode ajudar, mas o senhor não quer ajudar. Eu fui falar, filho, não é nem todo mundo que nós vamos poder ajudar. Não é todo mundo que você vai poder dar um dinheiro.
ou alguma coisa. Então, o que eu passei a fazer depois dessa experiência? Se você for no meu carro agora, eu tenho lá no meu carro pacotes de bolacha, eu tenho lá no meu carro leite, eu tenho lá no meu carro fralda. Tem lá um pacote, sempre eu ando com alguma coisa. Eu me acostumei assim, em alguns momentos que eu percebo a necessidade de alguém na rua e que eu vejo que eu sinto um prazer ou que eu sou movido a um prazer para abençoar aquela pessoa, eu dou um pacote de bolacha, eu dou um pacote de fralda, eu percebo que é uma senhora que está com uma criança, algumas coisas. Você pode falar assim, mas ela vai pegar isso, vai vender, vai levar... Não é esse o sentimento que move a minha porção de ajudar. Então, pensando na sua pergunta, assim, na minha experiência, eu fui entendendo que fazer o bem é uma atitude gerada de Deus em mim, totalmente gerada de Deus em mim, que me faz buscar alcançar aquilo, logicamente, que está nas minhas possibilidades. Algumas vezes eu confesso que você tenta ir um pouco além, porque você é motivado por aquele sentimento auto-viciante, que você fala, não, vai dar, vai dar, vai dar. Mas eu tenho clamado a Deus para me dar possibilidade e força para poder fazer de fato o bem a quem precisa, a quem está necessitado. E aí, como fazer uma autosseleção, ou como fazer com que, de fato, o que você tem em mãos alcance quem precisa. Então, vai ser sempre um desafio, Sandrão. Sim. Tem sido um desafio para mim catalisar os recursos, aquilo que chega nas minhas mãos. Porque, assim, como você também disse, é uma coisa tão forte que, por exemplo, diariamente, todo dia eu tenho uma mensagem no celular de alguém doando alguma coisa. Pastor, você vai buscar aqui que hora? Você pode buscar tal coisa? Você pode fazer isso? Todo dia alguém quer doar alguma coisa e todo dia tem alguém precisando de alguma coisa. As pessoas se identificam, falam assim, aquele lá é legal, aquela pessoa lá tem um trabalho sério, faz chegar lá. Né? E, ao mesmo tempo, você começa a ter algumas possibilidades nas mãos que outros não têm. Então, eu tenho clamado a Deus para me dar a possibilidade sempre de fazer aquilo que é possível para mim, para Ele, para Deus, todas as coisas são possíveis. Né? Ele pode fazer tudo, até o impossível. Eu não posso fazer o impossível, é só Ele. Mas que Ele dê possibilidade e colocar nas minhas mãos fidelidade, força, inteligência para catalisar aquilo que chega para mim e alcançar outros. Você falando, eu me lembrei de alguns episódios. Bom, primeiro, eu não ando com bolacha no meu carro, porque senão eu como tudo. Daí já arrebenta. Então, eu não posso andar. Eu ando com moedinha. Só com moeda. Eu aprendi de um líder da missão, que ele dizia assim, retire um Deus te abençoe do próximo. Então, enquanto muitos falam assim, não dê, porque as pessoas vão usar droga, e isso aqui é algo que até os órgãos da sociedade falam, mas eu aprendi de uma base cristã, né, de uma missão, que o cara falou assim, retire um Deus te abençoe. Você já deu alguma coisa no semáforo com uma pessoa e não recebeu Deus te abençoe? Daí eu ficava assim pensando. Então eu cresci aprendendo assim, de poder ser abençoado com alguém que eu não conheço, mas que reconhece que só é Deus que está ajudando ele. O que ele vai fazer com aquilo já não compete a mim, mas compete a ele. Então ele sempre dizia assim, primeiro, se você dá uma moedinha para um pai de família, uma criança, uma senhora, sempre eles vão poder sair assim, Deus te abençoe, seja abençoado e tudo mais. Segundo, é que a gente não pode mudar a nossa essência por causa da maldade. Então tem muita gente com medo de ajudar o próximo por causa de muita maldade, muita corrupção, muita gente boa de lábia, de trote. Então, nós temos que partir do princípio que você falou, nessa questão da nossa comunhão com Deus, de
proteger o nosso coração nessa bondade, nós precisamos ter alguns entendimentos. Primeiro, eu não faço uma bondade para receber outra bondade. Eu faço uma bondade porque no meu ser, na minha essência, em Deus, eu tenho a bondade de Deus. Por isso nós devemos fazer bondade, distribuir bondade. Então, eu ficar pensando que eu estou fazendo alguma coisa para o DJ para receber em troca para qualquer outra pessoa, não é uma motivação correta. Ou para aliviar a sua consciência. Mas como você falou, quando a gente tem uma comunhão com Deus, estamos conectados com Deus, a gente fica pedindo a Deus oportunidade para a gente participar com Deus. Eu sempre falo, não é Deus que é meu cooperador, eu quero fazer as coisas, vamos Deus, e faça por mim. Eu sou cooperador de Deus. Então, se nós tivermos essa mentalidade como igreja, que nós somos cooperadores, né, com Deus, e que nós vamos participar com Ele, o nosso tiro vai ser muito mais certeiro. Não vai deixar da gente ter angústias, né, sofrimento, de errar, porque a gente é pecador mesmo, mas a gente vai errar tentando acertar, tentando ajudar as pessoas, né? Você talvez já fez isso, eu já paguei para uma casa de recuperação R$800 para internar alguém, e o cara ficou um dia. Daí você fala assim, nossa, mano, perdi o dinheiro, não era para ter ajudado aquela pessoa. Mas assim, já foi. Mano, exatamente. Eu fiz, abençoei a casa de recuperação, ficou com o dinheiro, já era. Exatamente. Sabe, Sandro, assim, o mais interessante, porque assim, além de fazer o bem ser uma responsabilidade que nós temos como cristãos, né? Porque é aquele ponto do evangelho onde nós somos questionados o tempo inteiro de um dia chegar diante de Deus lá e você tem que apresentar suas mãos para Ele. Então, quando você deixou de dar para o meu pequenino, para aquela pessoa que precisava, você deixou de dar a mim. Então, assim, eu não quero que isso gere em nós uma consciência de culpa. Eu quero que nós entendamos que doar faz bem para mim. Esse é o primeiro sentimento. Foi muito legal o que você expressou quando você disse que você dá sem... porque Deus direciona. Assim, a pessoa vai usar aquilo lá. Até a Aramita falou agora mesmo aí, que ela parou no sinal, tinha bolacha no carro, a pessoa chegou, ela ofereceu a bolacha e o cara falou, eu quero maconha, cocaína, você não tem aí, não. Então ela não tem, não. Então a pessoa dá um tchau, vai embora. Ora. Primeiro sentimento, doar faz bem para você. Eu tenho entendido isso. Eu sinto prazer nisso. Por exemplo, o trabalho voluntário. Porque doar não é só dar coisa para os outros. Doar é você... quantas vezes, por exemplo, eu tenho trabalho no hospital das clínicas, onde a gente leva... A gente fez o curso, a galera fez o curso, e a gente vai lá em datas que eles nos permitem entrar, visitar as pessoas. Caraca, Sandro! Quando a gente sai de lá de dentro, cara, meu Deus, que sentimento de dever cumprido, sabe? Assim, e outra coisa, algumas vezes você chega para conversar com alguém, você sai eletrizante, assim, aquela visita te preenche totalmente. Então, doar não é somente você, quem sabe, dar feijão para alguém, arroz para alguém, um cobertor para alguém, como agora você fez, como agora também a gente fez. Foram mais de... Nessa pandemia aí, sabe, nós distribuímos, nesse frio agora, nós distribuímos mais de 500 cobertores para as pessoas. Centenas de cestas básicas distribuídas. Ora, mas não é sobre distribuir cestas básicas. Não é sobre distribuir cobertor. É sobre levar apoio para quem precisa. E aí você chega lá, abraça alguém, aí a pessoa te dá uma palavra, caracas, meu Deus, isso é forte demais. Você sai de lá, assim, totalmente tomado. O seu psicológico é tomado por um bem-estar. Então, o bem tem esse negócio, sabe? E aí a gente precisa entender que eu preciso estar aberto e disponível a praticar o bem. Você fala assim, oh, me ajuda aí, quero ajudar alguém, quero levar cobertor para alguém, por exemplo. Aí a pessoa não tem o dinheiro. Poxa, você não tem dinheiro, mas você pode fazer o quê?
eu posso influenciar a outra a doar. Beleza. Aí você tentou influenciar, não conseguiu. Como que você ainda pode continuar fazendo bem? Sei lá, vai lá no guarda-roupa, vai lá dentro do armário, dá uma ligada para a vizinha, o vizinho da frente, o vizinho do fundo. Ó, eu queria distribuir os cobertores. Você tem, quer dizer, às vezes você não tem, mas a sua motivação te faz sentir a dor do outro. Saber que o outro está precisando. Então a gente precisa estar disponível, sabe, Sandro? Se talvez uma das mais fortes expressões, talvez, desses dias que nós estamos vivendo, principalmente esses dias, é que eu tenho que me colocar na pele do outro, sentir o outro. O que o outro está passando? E como eu posso ser bênção na vida dele. Eu tenho assim, um testemunho muito forte. Se der tempo, eu vou contar esse testemunho aqui de algo que aconteceu comigo ontem. E como isso refletiu hoje já na vida de 3 famílias de uma geração inteira. Muito forte, inclusive. Segura aí para você contar. Uma das coisas que você falou nisso, nós temos que fazer o bem e precisamos participar de fazer o bem, é que nós precisamos formar uma cultura do bem. Uhum. Então, eu vejo aqui em casa, né? Tanto eu e a Tânia, a gente já fazia o bem, o Felipe cresceu nessa cultura, então ele, hoje, é natural ele doar, é natural ele pensar em poder ajudar as pessoas. Então, quando a gente está fazendo isso, ele quer participar. Então, isso é desde quando ele se entendia por gente. A gente estava na base missionária, tinha lá levantar uma oferta para ajudar alguém. Ele sempre teve suas moedas, iam lá, pegava suas moedinhas, pegava seu dinheirinho. Hoje, depois de maior, trabalhando, tendo sua grana, eu fico só reparando, dificilmente eu não vejo ele nos cultos levar uma oferta. Porque ficou nele, eu preciso abençoar, eu vou ofertar. Todo domingo esse menino está ofertando, nem eu oferto todo domingo. Ele cresceu em uma cultura de dar prioridade de fazer o bem. Então, quando tem as suas roupas, seleciona e leva para o pessoal. A gente foi aquele dia lá para a Casa de Recuperação, ele não pegou as piores coisas, ele pegou as coisas boas. Porque ele entende que ele escutou a gente falando assim, você não dá o que está rasgado, o que não presta. Você dá como para alguém que pode usar. Só você engordou, não serve mais, a roupa tá boa, ou emagreceu, ficou maior, né? Sei lá, mas você não vai dar coisa ruim, né? Os caras pensam que é lixo, né? Mas não, dá coisa boa. Então, ele fez uma limpa de coisas boas. O Felipe aí, o João Pedro, eles estão crescendo com outra mentalidade. Os meninos que andam comigo, os meninos que andam com você, eles estão crescendo em uma cultura de fazer o bem, de chorar com os que choram, né? Quando... Pode falar. Uma coisa que é muito interessante nisso, deixa eu pegar um gancho que você está falando, porque nós precisamos, e nós estamos vivendo momentos com o advento das redes sociais, do fortalecimento das redes sociais, de tudo, que nós sabemos que tem pessoas, Sam, que gostariam de praticar o bem, mas elas não sabem como praticar o bem. Elas não tiveram essa cultura que você acabou de falar. Por exemplo, aqui em casa, a Tatiana pega as roupas dos meninos, boas, guardadas, nada que está estragado, as coisas boas, sapatos e tal, e ela doa. Então, assim, todos os anos ela vai fazendo isso daqui. Quantas vezes nós recebemos de outras pessoas também doações para nossa casa? Assim, o filho da fulana, que é mais velho do que o Felipe, que é mais velho do que o João Pedro, e eles podem vestir as roupas de outros, e aí a Tati já pegou as roupas que estavam no armário e já doou para frente, porque as roupas boas... Às vezes nós deixamos o negócio lá guardado, nós deixamos o negócio lá sem sentido, porque nós não fazemos. Então, assim, quando eu pratico bem, é muito interessante. Eu não vou fazer o bem para esperar receber algo em troca, que inclusive é uma coisa que nós vamos pensar. Nunca faço bem pensando em receber algo em troca. Claro. Isso não pode ser a sua motivação. Mas a sua motivação deve ser levar para as outras pessoas esperança. Então, quando você faz o bem, gera em você
esse sentimento. Então, a galera que anda com você, que anda comigo, eles estão descobrindo que tem uma coisa prática do evangelho muito perfeita. Aquilo que Tiago diz, que a fé sem obras é morta, nos faz perceber, mano, que nós precisamos providencialmente exercer a nossa fé, sabe? Não esperando alcançar alguma coisa porque eu fiz o bem. Mas o exercício da minha fé faz com que eu pratique boas obras, sabe? Andar fazendo o bem, estender o bem, abraçar as pessoas. A gente precisa implantar essa cultura. Então, eu tenho tentado fazer isso à juventude. Para quê? Para que eles entendam que fazer o bem, às vezes, não é somente dar o leite ou o pão ou alguma coisa, mas, por exemplo, vai lá para a igreja, varre o pátio da igreja. Vai lá para a igreja, separa roupas que vão ser doadas, que não tiveram tempo de ser separadas. Vai lá para a igreja, sei lá, vamos costurar uma calça que estava descosturada e que serve para outra pessoa usar. Não, eu tenho dom, eu sei fazer máscaras. Caracas, quantas máscaras eu recebi de gente que fez, Sandrão, para doar para as pessoas. Tem uma mulher que nós conhecemos aqui, que é membro da nossa igreja aqui. Sandra, ela já doou tantas máscaras para mim, tantas máscaras, e eu faço as máscaras chegar na vida de outras pessoas. Faz 10, faz 20, faz 30, faz 40, ela ganhou um tecido, ganhou uma linha, ela começa a fazer, doa, aí o outro. Então, assim, essa cultura precisa ser implantada. E quem recebe isso fica muito mais forte, cara. É sensacional, é sensacional. Você está falando isso e isso não tem idade. As pessoas que começam a andar e começam a praticar o bem, olha só o que aconteceu. Lá no bloquinho do Marista, a Tânia tem lá um grupo que já há 6, 7 anos ela dá funcional para as idosas. A mais nova deve ter uns 70 anos, eu acho, 60 e poucos anos. Nesse tempo de quarentena, é o grupo de risco. Elas têm que ficar em casa. Só que daí, elas ficaram sabendo que a gente ia fazer máscaras para distribuir no asilo, lá no lar dos idosos. Elas, idosas que tinham sua casa, que estava bem protegido, fizeram máscaras para mandar pular dos idosos, né, lá para o asilo. Então, imagina, os idosos abençoando a vida de outros idosos. Aqueles que não têm, abençoando. Aqueles que têm, abençoando a vida daqueles que não têm. Então, olha a rede, a cultura do bem. A cultura do bem é assim, né? Um vai ajudando o outro. Você falou da sua casa, eu falei do meu filho, agora eu estou lembrando das idosas. Elas poderiam estar lá com medo de pegar alguma coisa, né? Ela não pode sair. Mas, de repente, elas falaram assim, vamos fazer o bem também, aqui dentro de casa. Vamos produzir máscaras e abençoar outras pessoas da nossa idade que estão vulneráveis. Porque alguém foi lá fazer, alguém foi lá, fez para elas. Eu vi uma coisa muito forte de um vídeo que eu recebi um dia desse, que a senhora parou, talvez alguém que está aí assistindo até viu isso. A senhora parou no pedágio da frente e ela falou, você tem que fazer o bem. Olha a rede do bem. Aí ela resolveu pegar e pagar o pedágio de quem vinha atrás. Aí ela foi, pagou o pedágio, desceu do carro, foi lá e falou assim, eu tô pagando o seu pedágio. Aí a pessoa viu, mas por que você está pagando? Não, eu resolvi pagar seu pedágio, papapá, tal. Aí a pessoa agradeceu, tal. Beleza, foi embora. Aí a pessoa de trás, lá na frente depois, em outro momento, falou assim, vou fazer a mesma coisa que aquela mulher fez, da mesma maneira. Parou no pedágio e resolveu pagar o pedágio de trás. Aí ela foi, pagou, foi lá levar o canhoto lá. Estou pagando o seu pedágio. Aí a pessoa que estava atrás era uma Kombi, já assim, desgastada, uma pessoa sofrida. Aí a pessoa começou a chorar e falou assim, nossa, que legal que você... Nossa, eu estou vindo da Bahia, indo para São Paulo, sem perspectiva de emprego, papapá, e esse dinheiro já me abençoou, esse pedágio já me abençoou. Aí a pessoa da frente começou a conversar com a pessoa que ela tinha pago o pedágio, aí descobriu que ela estava desempregada. Aí ela falou, seguinte, então, você está indo para São Paulo? Eu sou de São Paulo, estou pagando seu pedágio aqui, mas também quero dar um emprego para você. Então, por causa da primeira pessoa que pagou o pedágio de uma, ela já pagou da terceira, que precisava de um emprego, a do meio ofereceu. Caracas!
Olha que É a rede do bem. É a rede do bem. Então a gente precisa, Sandro. E aí, não precisa ter muito dinheiro para fazer o bem. Sabe? Tem muitas pessoas, Sandro, no anonimato que estão fazendo bem. Sabe? Que estão reagindo, favorecendo a outras pessoas. Nós precisamos praticar o bem. O bem precisa ser uma força, principalmente nesses dias. E não só uma rede, né? Porque a rede você tem contato com aqueles que fazem o bem. Eu estou pensando sobre isso. Fazer uma cultura. O que é uma cultura? Eu formo aquela pessoa a fazer o bem. Eu não só me identifico com o DJ. Nós somos uma rede. Você faz o bem, eu faço o bem, a gente junta a nossa força. Maravilha. O maior desafio é eu formar novas pessoas para fazer o bem e você formar novas pessoas para fazer o bem, para que eles acrescentem e fortaleçam as nossas redes, né, de fazer o bem. Então, nós precisamos levar isso para frente, né? Uma cultura, né? Eu vi alguém colando, preciso colar com vocês, preciso andar com vocês. É isso, vem junto e a gente vai aprendendo. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê algumas pessoas fazendo bem em outros lugares, né? Que teve contato conosco fazendo bem, você fala, pô, ela pegou a cultura. E eles vão estar desenvolvendo isso aí em outros lugares. Então, nós precisamos, né? Tem um versículo que diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Aí a gente precisa fazer o bem. Então, nós precisamos estar envolvidos com essas questões de inspiração. Conta o que você falou que aconteceu ontem. Deixa eu só falar aqui. A Aramita falou, chorar com os que choram. Um dos dias eu fui na Avenida Independência tomar sopa deliciosa. Eu estava mal. E eu que chorei para um morador. E ele me consolou, tadinho. Não sabia muito o que fazer. É isso, velho. Mano, É lindo isso, cara. Isso é lindo demais, pô. Deus usando a galera, né? Para poder abençoar a nossa vida. Fala aí, mano. Mano, várias vezes eu já chorei, muitas vezes. O Igão tá aí. Eu me lembro lá que uma vez no sertão, que a gente chegou na casa de alguém, tinha uma pessoa com muito frio. Tava fazendo frio naquele dia, o Igão tirou... Eu sempre conto essa história. Ele tirou o paletó dele, que ele estava vestido, e colocou na outra pessoa. Quando ele colocou aquilo, eu não suportei. Eu comecei a chorar e chorar e chorar. Eu falei assim, ó, eu acho que fazer o bem passa por essa esfera, sabe? Às vezes você vai ter que tirar o casaco, vai ter que dar o abraço em alguém, vai ter que... Bom, enfim, a gente viaja aqui, esse assunto vai longe. Mas rapidamente eu vou tentar gastar 1 minuto, 2 minutos no máximo, porque ontem, aí o pastor titular lá da igreja estava pregando e ele contou a história de um amigo dele que perdeu a mãe assassinada pelo pai. História trágica, assim, né? Na hora que ele contou, Sandro, eu me lembrei da minha infância. Eu tinha 13 anos, na rua da minha casa, um amigo meu da casa de baixo, era a casa mais rica da rua, o pessoal mais bem de vida da rua, e o pai tinha assassinado a mãe. Foi terrível aquela história. A família se desfez, aquela coisa toda. Na hora que o pastor contou a história, eu lembrei daquela família. Aí o que eu fiz? Eu fui... Nossa, aqueles... Isso é 35, 40 anos atrás, praticamente. 35 anos atrás. Aí eu lembrei, falei assim, eu tenho que achar aquela família. E eu comecei a procurar. Aí fui na internet para achar onde que estava o fulano de tal, e etc. Isso foi ontem à noite. Aí comecei a procurar, não achava, lembrei do sobrenome, fui na internet, coloquei o sobrenome. Rapidinho eu achei algumas informações, descobri aonde o filho daquela mulher que tinha morrido estava. Aí eu mandei mensagem primeiro mandei mensagem para a filha dela, mas ela há muito tempo não olhava o Instagram, e eu falei, ela não vai ver. Aí tentei achar o filho, aí achei o filho numa empresa lá no Mato Grosso, aí mandei mensagem para ele, aí hoje liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, nossa, DJ, há quantos anos nós não nos vemos? Aí nós começamos a conversar rapidinho. Aí conta um monte de história, tal. Resumindo, a história é longa. Comecei já a falar de Jesus para ele, orei no final, agora é mesmo isso, orei no telefone com ele. Aí ele falou para mim assim, ó, liga para o meu irmão também, que era o irmão mais novo, que tinha 5 anos na época. Aí hoje eu mandei mensagem para ele. Aí ele me respondeu agora mesmo. Aí ele falou assim, cara, eu não te conheço, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A minha esposa estava orando para que alguém de Deus aparecesse na nossa vida. Mano,
Presta atenção, olha só. Fazendo bem, né? Olha só. Olha que interessante essa loucura. Há 35 anos que eu não tenho contato com esse pessoal. Eles foram meus amigos de infância. Tiveram uma perda trágica na família, terrível. Uma mãe assassinada. Eu fiquei pensando, como é que está o coração com essas pessoas, dessas pessoas? E eu descobri assim, eu tenho algo precioso nas mãos, se chama evangelho. Mano, se eu distribuir o evangelho, e olha, eu já marquei um aconselhamento com esse... Eles estão todos casados hoje. O menino que na época tinha 5 anos, eu quero conversar com você, eu quero te conhecer. Provavelmente eu vou pregar o evangelho para ele, eu vou orar com ele, eu vou oferecer para ele algo. Ele falou assim, eu quero ouvir algo de Deus. Então, assim, de repente, Deus tramou tudo, organizou tudo, preparou tudo, para que hoje, 35 anos depois, eu estivesse com essa pessoa. Sabe? Essa é uma cultura que precisa ser implantada. Fazer o bem, de maneira que pessoas sejam abençoadas, pregando o evangelho. Às vezes você falar de Jesus para alguém no telefone hoje, fazer uma oração com alguém no telefone. Pode ser, Sandrão, o que a pessoa estava precisando, e isso pode fazer muita diferença na vida dela. Amém. Legal demais. Essa tem que ser a nossa motivação. Sempre fazer o bem. Fazer o bem, às vezes, não é dar dinheiro. Fazer o bem, às vezes, não vai ser você dar cobertor. Fazer o bem vai ser, às vezes, você ouvir uma pessoa. Fazer o bem, às vezes, vai ser você guiar uma pessoa até um local. Fazer o bem, às vezes, vai ser uma oração. Às vezes, o cara tem tudo. Ele só está precisando de uma oração, está precisando desabafar. Não cansa não, né? Não cansa, não. Fazer o bem. Não nos cansamos. Tem que fazer o bem. É isso. Então, o pastor Paulo está falando, né? Fazer o bem todo demais. Para todo mundo. Não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, vai ter a colheita. E outra, se eu não ver essa colheita, outros vão ver. Né? Então, um planta, né? Um semeia, né? Vai lá, vai plantando e o outro vai colhendo. Loucura. O que nós precisamos entender é que nós somos cooperadores do reino de Deus. Estou olhando aqui os minutinhos. Nós somos cooperadores do reino de Deus. A gente não pode, em nenhum momento, pensar que é Deus que está cooperando conosco. Nós que estamos cooperando com Deus em fazer o bem uns aos outros. Vou contar uma rapidinho. A gente estava lá no Sambódromo, no Rio de Janeiro, fazendo evangelismo. E o evangelismo lá no Sambódromo era assim, aquelas pulseirinhas toda colorida, onde você faz o plano da salvação, o livro 100 palavras. E a gente fazia em pulseirinha contando a história. Eu vi um menino e falei, vou contar essa história para esse menino. Ele estava vendendo refrigerante, cerveja, um menino, uns 14 anos. Contei a história rapidinho para ele, né? Que Jesus veio, pagou um preço para limpar o coração dele, para trazer paz e salvação e papapá. Aquele evangeliquez. O menino começou a chorar. Falou, ora por mim, tio. Eu orei por ele. Ele falou assim, espera um minuto, toma conta aí da minha caixa e só espera um pouquinho. Foi embora. E eu fiquei lá, caixa de cerveja, refrigerante, tudo, né? Eu falei assim, mano, se vem o rapa é a guarda municipal que sai pegando tudo, né? Eu falei, pronto, vou preso agora. Ele trouxe um outro menino, menor do que ele, com uma caixa de isopor, colocou no lado, falou assim, esse é meu irmão e ele precisa ouvir o que você falou para mim. Eu falei assim, mano, eu não vou falar para você, eu não vou falar pro seu irmão porque eu já falei para você. Conta para você a história da pulseirinha. E o menino, mano, pegou uma pulseira, eu dei para ele, ele contou toda a história pro irmão. O irmão começou a chorar. Daí os dois se abraçaram, orei com eles. Daí ele falou assim, espera aí, tio, espera aí. Daí os dois foram embora, agora eu fiquei com 2 caixas de refrigerante, cerveja. Eu falei, nossa, vou vender tudo aqui agora. Aí foi embora. Trouxe um outro menino, velho. Um outro amiguinho dele. Conta pra ele também, tio. Eu falei, não, eu contei pro seu irmão contou pra você, agora você conta pra ele. Ele contou. Eu falei, agora vocês não vão buscar mais ninguém, vocês vão ficar aí, eu vou vazar. Eu fui embora. Isso era 1h da manhã. 6h da manhã, acabando, já ficando claro. Eu vejo 3 seres humanos lá no meio da rua. Você acha que os moleques estavam vendendo cerveja, refrigerante, alguma coisa? Eles estavam parando todo mundo, DJ, e contando uma história que mexeu no coração deles.
Uau, uau. Daí eu falei assim, mano, eu falei, vocês não venderam? Porque o mais velho, no início da conversa, falou assim, ó, a gente tá aqui vendendo porque meu pai obrigou a gente a vir e eu tenho que voltar com o dinheiro. Eu falei, mano, vocês ficaram contando história, nem venderam nada aí direito, vocês vão apanhar do pai. Ele falou, não, Deus tá conosco, se o Senhor não for que Deus estaria conosco, tá tranquilo, nós vendemos um pouco, vai tá bem. Daí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, essa noite, 6 horas da tarde, era 6 da manhã, 6 da tarde nós vamos estar aqui de novo, eu tô com uma galera aí, umas 300 pessoas. Traz o que vocês puderem aí de água e refrigerante, que nós só vamos comprar de vocês. Nós vamos vender rapidinho, vocês vão ver todo mundo. Naquele mesmo dia à noite, chegamos lá no mesmo local, e estavam os 3, água e refrigerante. Daí eu chamei a galera, eu já tinha contado esse testemunho pra galera lá na escola, e falei assim, a gente só vai comprar desses meninos. Mano, 2 horas, acabou tudo da molecada. Então, a gente fez o bem contando o evangelho e fizemos o bem comprando os refrigerantes. Cultura do bem é assim, vai passando de um para o outro. E assim a gente segue. Considerações finais, Manão, que vai acabar o tempo. Fala aí, velho. Manão, assim, ó, tem tanta coisa pra gente falar, tanta coisa de rede do bem, de cultura do bem, é coisa demais. Então, assim, eu acho que, se eu dizer pra você, pratica o bem sempre, ó, se esforce para fazer o bem. Eu acho que em algum momento você vai colher, vai ser lindo demais. Agradecer uma galera gigante, Sandrão, quem entrou aí, que me segue, que eu amo demais. Muita gente que tá aí. Obrigado vocês todos aí da minha parceria, que tá fazendo bem junto comigo e que tá sendo demais. Eu amo vocês. Maravilha. Nós vamos fazer outra. Agora a gente viciou nesse negócio de live. Falta 25 segundos. Nós vamos fazer outra. Pastor Flávio, Deus te abençoe. Igão, Bruno, Juscelita, quem estiver vendo aí, nós vamos falar até cair. Cláudia foi até o final. Igor, Edu. Thaís Barbosa tá aí, é legal. Aí, ó, Saulo. Vai acabar. Valeu, galera. 4, 3, 2, 1.